todas as vezes que eu tenho a oportunidade de ministrar, que eu tenho a oportunidade de compartilhar com vocês aquilo que Deus fala no meu coração, eu sempre questiono, né? Falo, Senhor, e agora? A gente vai subir lá em cima, o que a gente vai falar, o que a gente vai pregar? Me dá um sinal. E quando o pastor Ney falou comigo que eu estaria ministrando hoje, me veio algo na minha mente, e eu sempre peço para que Deus confirme. Falei, Senhor, dá uma confirmada nessa palavra. E domingo a palavra que a pastora Sueli ministrou, né, uma palavra poderosa, uma palavra muito forte, para nos abençoar no nome de Jesus, e ela citou algumas coisas na palavra de domingo, na ministração dela, né? Ela falou a respeito de fazermos a diferença na vida das pessoas, ela falou a respeito de sermos pasta de figo, que cura, né? Não sei quantos aqui estavam, quantos tiveram o privilégio de ouvir essa palavra. Caso você não esteve, você não conseguiu ouvir, né, no canal do YouTube, nós temos todas as ministrações que acontecem aqui no culto, tá? Você pode estar ouvindo a ministração da pastora Sueli que aconteceu no domingo. E eu não quero fugir desse assunto, porque o assunto é justamente bem parecido, tá? É referente a gente ser pessoas que incentiva, pessoas que vai estar ajudando, pessoas que em vez de trazer problemas, pessoas que cura, né? Então você e eu fomos chamados para curar, você e eu fomos chamados para estender a mão e ajudar as pessoas que necessitam e precisam. Então por isso o tema dessa ministração, minhas testemunhas, justamente é o tema dessa noite. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Atos 1:8. O texto vai estar no telão. Na verdade, no telão só vai aparecer um pequeno texto, não um texto inteiro. Mas enquanto você está achando aí, eu gostaria que os demais pudessem estar fechando os teus olhos. Vamos agradecer a Deus. Fale esse momento com Ele. Peça para Ele para que Ele fale com você. Não se preocupe com a minha aparência, não se preocupe com o meu tom de voz. Eu sei que eu falo bem devagar, mas eu vou tentar ser mais firme nessa noite. Mas o importante não é o meu tom de voz, o importante é a palavra que vem do Senhor. Então, se você se concentrar na Bíblia, se você se concentrar na palavra, Deus vai falar com você, amém? Feche os teus olhos. Senhor, mais uma vez somos gratos, te agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor já tem feito milagres sobre as nossas vidas. Te agradecemos a oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor Deus, de estarmos aqui para aprender, ouvir, Senhor Deus, e logo mais também, Senhor Deus, de recebermos tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Então nós te pedimos nesse exato momento, qualquer tipo de empecilho, qualquer tipo, Senhor Deus, de engano, qualquer tipo, Senhor Deus, de distração que Satanás possa tentar inventar contra as nossas vidas, nós colocamos agora por terra em nome de Jesus. Nós não aceitamos nenhum tipo de sono. Senhor Deus, talvez a pessoa trabalhou e chegou aqui para ouvir a Tua palavra. Nós te pedimos agora, Espírito Santo, desperta ela para que ela possa ouvir, entender, compreender. Abra, Senhor Deus, o nosso entendimento, a nossa mente, para que possamos compreender e entender a Tua palavra. Abra os nossos corações para que venhamos guardá-las e não venhamos pecar contra Ti. E nós te pedimos, Espírito Santo, tenha total liberdade em nosso meio nesse momento. Senhor Deus, que eu não venha ser peça de tropeço, que eu não venha ser, Senhor Deus, impedimento do Senhor agir nessa noite, conforme a Tua vontade, Teu querer. Mas, Senhor Deus, se manifeste, Senhor Deus, através da Tua palavra. É o que nós te pedimos, te agradecemos, crendo que o Senhor já fez e continua fazendo grandes coisas em nosso favor, em nome de Jesus, amém? Então você que abriu a sua Bíblia aí, em Atos 1:8, o versículo inteiro vai estar escrito assim, ó. E eu peço perdão para vocês, eu passei para a mídia só um pedacinho, mas já que você está com a sua Bíblia aberta, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Mas eu gostaria que você focasse justamente nessa parte do versículo de Atos 1:8, onde está escrito, e sereis minhas testemunhas. Essa é a versão atualizada. Na versão NVT vai estar escrito assim, serão minhas testemunhas em toda parte. E eu peguei essa questão de em toda parte, porque o texto completo vai falar a respeito de Jerusalém, vai falar a respeito de Judéia e Samaria, mas quando fala essa versão toda parte, inclui nós, em todos os lugares. É claro que a gente pode muito bem traduzir para nós nos dias de hoje, né? Jerusalém, a nossa cidade,
a Judéia, né, em toda Samaria, todos os confins da terra, é onde Deus nos levar. Mas nessa versão NVT onde fala em toda parte, então aonde você estiver, tanto em casa, aonde você estiver na sua vizinhança, na sua família, né, nos convívios ali, na escola, entre amigos, no serviço, independente de onde você estiver, você recebeu o poder da parte de Deus para ser testemunha de Jesus. O Espírito Santo, a partir do momento que você levantou as tuas mãos e aceitou Jesus como Senhor e único Salvador, você foi batizado com o Espírito Santo. O Espírito Santo já habita em você, e é Ele quem te dá esse poder para ser testemunha. E eu quero abrir um parênteses, porque não temos esse poder apenas para sermos testemunha, tá? Eu também não passei isso para a mídia, peço perdão para vocês, mas se você quiser marcar em Lucas 10:19, fala que eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Então o poder que Jesus nos dá, o poder que o Espírito Santo habita em nós e nos dá esse poder, é justamente para enfrentarmos qualquer tipo de situação. Por que parentes? Porque não é sobre isso que eu quero pregar, mas eu gostaria de falar a respeito disso. Muitas vezes nós não obtemos vitórias sobre as nossas vidas, porque nós esquecemos desse poder que é nos dado. Então Satanás está se levantando na minha família, eu tenho poder para me repreender e expulsar no nome de Jesus. Satanás está se levantando no meu serviço, eu tenho poder para me repreender e expulsar qualquer tipo de enfermidade. Eu não aceito isso sobre a minha vida, sobre a vida da minha família, e nós precisamos usar esse poder que há em nós. É claro que você tem, né, que realmente procurar o teu discípulo, seu discipulador, seu pastor. Você vem aqui e traz todos esses objetos, e isso é ato de fé. Iremos daqui a pouco estarmos orando por esses objetos. Pessoas vão sair daqui curadas, libertas, com portas de emprego abertas. Isso vai acontecer, mas você e eu precisamos aprendermos a não se esquecer do poder que habita dentro de nós. Nós temos esse poder dentro de nós. Ao abrirmos a boca, podemos declarar: somos vitoriosos em Cristo Jesus. Satanás não aceita o que você está fazendo aqui dentro de casa. Vaza em nome de Jesus. E ele tem que sair, porque não é você quem expulsa, não sou eu, é no nome de Jesus. Nós expulsamos no nome de Jesus, é Jesus quem faz o poder, é o Espírito Santo quem está através de nós. Então, voltando agora, né, minhas testemunhas. E quando fala a respeito de testemunha, o que uma testemunha faz? Né? Ela conta o que ela viu, não é isso? Então, quando tem um julgamento e os advogados ou de defesa ou de acusação chamam uma testemunha para depor, o que ela vai fazer? Ela só vai contar o que ela viu, o que ela presenciou. E quantos aqui já receberam milagres da parte de Deus? E eu te desafio, se você falar assim: até hoje eu nunca recebi nada, no final do culto pode me procurar que a gente precisa conversar. Por quê? Porque Deus tem feito, Ele faz, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se você pegar a Bíblia e ver tudo aquilo que Jesus já fez, desde de Gênesis, Apocalipse, você vai encontrar milagres acontecendo. Ele deixou de fazer? Ele não deixou, Ele continua realizando, continua fazendo. Então nós precisamos abrir a nossa boca. E o engraçado é que a testemunha, tá? Ela não precisa saber pregar, ela não precisa saber evangelizar, ela não precisa ser um diácono, um pastor, ela não precisa. Por quê? Porque é só testemunhar, é só abrir a boca e falar assim: eu fui curado. Olha, eu estava passando por uma dificuldade no meu casamento e Deus me abençoou. Eu estava passando por dificuldade financeira e Deus abriu as portas. É simples. Alguma coisa Jesus já fez na sua vida, alguma coisa Deus já transformou. E quantas vezes pessoas vêm e nos procuram para falar a respeito dos seus problemas, para falar das suas dificuldades. O que a gente não pode fazer é aquele tipo de gente que fala assim: está difícil mesmo, né? Está problemático, parece que o mês foi ruim, vai fazer frio de novo, aí todo mundo fica com pneumonia de novo, né? Pelo contrário, meus queridos, somos acobertados com o sangue do Senhor Jesus. Esse sangue nos lava, nos rime de todo qualquer tipo de pecado, mas também nos cura, nos liberta, nos transforma. E nós precisamos testemunhar isso. Uma coisa que você já deve ter me ouvido falar, e você sempre vai ouvir, é que se você tivesse a fórmula da cura do câncer, você iria engavetar isso, ou você iria sair espalhando para todo mundo que necessitasse?
Alguém aqui iria engavetar? Acho que não. Eu acho que todo mundo sairia cantando aos 4 cantos da terra, não é? E se eu falar para você que você tem a cura para o câncer? É Jesus. Jesus cura, não cura? E nós estamos anunciando isso, nós estamos falando sobre isso, nós estamos falando de que Jesus pode curar, pode transformar os casamentos. Nós somos, meus queridos, pessoas chamadas para curar outras pessoas. Fomos curados para curar. E eu quero falar a respeito de algumas pessoas que nos ensina isso dentro da Bíblia. No versículo 10 de Romanos, versículo 17 do capítulo 10 de Romanos, fala assim: a fé depende, portanto, da pregação, e a pregação é um anúncio da palavra de Cristo. E em João 4:1 até o versículo 42, nós iremos, se depois não aqui, né, mas na sua casa, marca aí para você ler. É uma história bem conhecida, caso você ainda não conheça, mas depois você pode ler na sua casa. Inclusive, se eu não me engano, o pastor já até ministrou alguma coisa parecida recentemente, ou um dos pastores, falando a respeito dessa mulher. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando você está aqui para ouvir a palavra de Deus, não é só para nós nos enchermos, tá? Porque se a gente só vai comendo, faz mal. A gente precisa colocar para fora. Você aprendeu, você ensina. Você recebeu, você dá. Foi curado, transmite cura. Não é à toa que nós somos curados. Não é só para o nosso bem-estar. Deus não faz nada para nós só exclusivamente por nós. É sempre para que outras pessoas sejam abençoadas. Se você me veio na mente agora aquele cego de Jericó. Desculpa, não me recordo agora se é o de Jericó, mas é um cego, de nascença. E um dos discípulos questiona: Senhor, quem pecou? Ele ou os pais, para que ele nascesse cego? A resposta de Jesus foi de que ele nasceu daquela forma para que o nome do Senhor fosse glorificado. E Jesus foi lá e curou aquele homem. Não estou dizendo que tem hora que vem algumas enfermidades sobre as nossas vidas porque Deus quer que a gente fique enfermo, não é isso. Muitas vezes a gente fica enfermo porque a gente não cuida da nossa própria saúde. Muitas vezes a gente não faz um exercício, não se alimenta direito, aí fica doente, a gente vai culpar Deus? Não. Agora, que Deus pode transformar a maldição em bênção, Ele pode. Então Ele pode muito bem aproveitar a situação que acontece com você e transformar em bênção. Então se anime, né? Coma da palavra e saia daqui anunciando ela. Não precisa pregar, é só você contar, e isso já se torna uma pregação. Então essa mulher samaritana, ela se encontra com Jesus lá no tanque de Jacó, e no versículo 4 fala assim: antes de Jesus se encontrar com essa mulher, lá em João 4:4 fala: e era necessário passar por Samaria. É interessante que se você for pegar Samaria, da onde Jesus estava até Samaria, era necessário passar por Samaria. Jesus não estava indo para Samaria, Jesus estava indo para outro lugar. Só que o texto fala que era necessário passar por Samaria. Só que essa necessidade não era física. Porque se você pegar da onde Jesus estava e para onde ele iria, não tinha necessidade de passar por Samaria. Os samaritanos eram um povo que os judeus não gostavam. Então eles já cortavam caminho justamente para não passar para aquele lugar. Então os samaritanos não eram pessoas aliadas, pessoas que se convivia com os judeus. Então, fisicamente falando, tá bom? Não tinha necessidade de você ter que sair de onde Jesus estava, ir para onde ele queria e passar por Samaria. Não havia essa necessidade, mas a necessidade era espiritual.
E talvez você esteja aqui nessa noite porque Jesus te trouxe para que você pudesse ouvir a palavra que você está ouvindo e sair daqui fortalecido, para que outras pessoas ouçam de você aquilo que elas necessitam. Porque, meus queridos, existem pessoas que só você vai alcançar. Talvez você possa estar aqui pela primeira vez na igreja, talvez você se converteu agora e não tem conhecimento bíblico, mas só o fato de você anunciar e falar de Jesus, o que Jesus fez por você e o que Ele faz por você, já faz com que outras pessoas se acheguem aos pés dEle. Em João 4,39, depois que essa mulher tem um encontro com Jesus, ela simplesmente vai até a cidade e ela prega, ela anuncia, ela testemunha aquilo que ela vivenciou. Ela fala assim: olha, eu encontrei com o Salvador, eu encontrei com alguém que pode nos libertar, com alguém que pode resolver o nosso problema. No versículo 4,39 vai falar assim: muitos dos samaritanos daquela cidade creram nela por causa do testemunho da mulher. Me perdoem, meus queridos. Então essa mulher não tinha credibilidade nenhuma dentro da sociedade, dentro da cidade. Se você ler o texto, você vai ver que era alguém que ia buscar água ao meio-dia, um horário mais quente, né? Então, pela tradição, não é o horário que se busca água. Então, por que sozinha naquele horário? Porque ela não poderia se envolver com outras pessoas. Não tinha credibilidade. E existem alguns momentos, meus queridos, que talvez você não tenha credibilidade nem dentro da sua família, nem na sua vizinhança. Mas acredite, aquilo que Deus quer fazer na tua vida, as pessoas vão te ouvir. E essa mulher, sem ter credibilidade nenhuma com ninguém, por causa dela, uma cidade inteira ouviu sobre Jesus. Por causa dela, uma cidade inteira creu em Jesus. Jesus poderia muito bem falar com um homem. Jesus poderia muito bem tratar com até mesmo alguém religioso dentro daquela cidade, para que outras pessoas se convertessem. Mas Jesus não escolhe nem sexo, nem idade, nem tamanho, nem nada. Ele simplesmente olhou para você e te escolheu para que você fosse testemunha dele. Ele quer que você testemunhe o que ele faz. Ah, mas eu não tenho crédito, eu fiz tanta coisa errada. Alguns vão até me dizer assim: mas você pregando, mas você quer testemunho, agora depois de velho virou crente e quer dar bom testemunho. Não se importe com isso, apenas fale. Talvez seja até Satanás falando nos teus ouvidos, tentando impedir, porque acredite em mim, existem pessoas que só você vai alcançar. Existem pessoas que só vão ouvir falar de Jesus por causa de você. Um exemplo que eu já dei: existe um casal que a gente completou agora em junho 1 ano de célula. A mãe dela é cristã, frequenta a célula de outra igreja. E esse casal é o único casal que não faltou nenhuma vez. Em 50 células que nós tivemos, eles não faltaram nenhuma vez. Até eu faltei, porque minha esposa passou por cirurgia e eu fui acompanhá-la. Eles já vieram na igreja? Não. Eles poderiam acompanhar a mãe dela? Sim. Tinha célula de frente da minha casa, de uma outra igreja. Isso é específico para mim? Não. Isso é para cada um de nós. Não é à toa que você abriu a tua casa para ter uma célula. Não é à toa que você é um líder de célula. Existem pessoas da sua família que não vão vir na igreja, mas vão frequentar a tua célula. Existem pessoas na tua vizinhança que talvez não venham na igreja, mas vão frequentar a tua célula. E é claro que depois Deus vai trazer para cá. Mas fale, anuncie. Também quero falar a respeito de um outro homem, numa outra situação. Todos aqui já ouviram falar de Naamã, certo? E eu quero compartilhar com vocês a respeito desse homem. Então, um general, alta patente, abaixo do rei era ele. Só que ele tinha uma doença, uma enfermidade. E a Bíblia vai nos contar, lá em 2 Reis 5:2,
que naquela época saqueadores sírios tinham invadido o território de Israel, e entre os cativos havia uma menina que se tornou serva da esposa de Naamã. Então você imagina comigo, quando fala serva, eu acho que está sendo até bonzinho essa palavra, né? Porque é escravo, certo? Então alguém que foi tirado do seu país, da sua família, e foi enviado para um outro país para trabalhar na casa, né? Uma língua diferente, um povo diferente, deuses diferentes, totalmente, nos lembra até José sendo levado para o Egito, certo? Mas essa menina transformou a vida desse general. Quando eu falo para vocês que Deus não olha tamanho, não olha gênero, Deus não olha, foi uma menina. Ah, mas quem falou para Naamã que ele tinha que mergulhar no rio não foi o profeta? Foi. Mas a pergunta é, como que ele chegou até o profeta? Vocês se recordam? Foi por causa dessa menina. Foi ela que falou para sua senhora: ah, quem dera que o meu senhor fosse até... Vamos ler 5:3. Certo dia, a menina disse à senhora: como seria bom se o meu senhor fosse ver o profeta em Samaria, ele o curaria da lepra. Meus queridos, a situação dessa menina, eu vou repetir, ela estava em outro país, como escrava. Talvez alguns de nós poderíamos ter até bem feito, tomara que morra. Isso aí é praga de Deus na vida desse camarada. Foi me sequestrar, foi invadir o meu país, foi me trazer para cá, longe da minha família. A Bíblia não fala, mas talvez essa menina até morreu. Os pais dela, me perdoem, talvez os pais tivessem sido mortos. A Bíblia não fala onde estavam os pais dela. Fala que era uma menina em outro país como escrava. Não importa a situação que você esteja vivendo. Talvez te humilharam, talvez te judiaram, enfiaram uma faca pelas costas. Não importa, continue anunciando, continue fazendo. A Bíblia não deixa, Jesus falando, nos deixa bem claro que se nós fazer o bem para quem nos faz mal, a gente cria cinza na cabeça deles, confusão. Você imagina você de alguma forma abençoar a pessoa que está te traindo, te pisoteando, te judiando de você? A confusão que não vai criar na cabeça. Pô, mas toda hora eu coloco empecilho, toda hora eu estou falando mal para o patrão sobre ele, toda hora eu estou prejudicando, já furei o pneu, já fiz um monte de coisa e o camarada ainda quer me abençoar. Não importa a situação que você se encontre, fale de Jesus, fale o que Jesus já fez na sua vida. Ele vai trazer transformação na vida dessas pessoas, assim como ele trouxe salvação na vida de Naamã. Naamã foi salvo. A Bíblia fala dele se converter ali perante o profeta. Tem hora que, sabe, Jesus sofrendo na cruz. Vocês lembram de Jesus sofrendo na cruz? Por quem que ele sofreu? Foi por nós. Foi por nós. Eu merecia? De maneira nenhuma. Poderia ser salvo? Nunca. O que estava preparado para mim era inferno. Eu fiz alguma coisa? Não. E nunca vou poder fazer, nunca vou poder pagar o preço que ele pagou. Mas ainda assim ele foi lá e morreu por mim e por você. E se nós olharmos para a cruz, porque uma coisa a gente precisa entender, não é porque as pessoas merecem, mas é porque Jesus fez por nós primeiro. E nós precisamos replicar isso e fazer pelo próximo. Porque esse é o segundo maior mandamento: amará o teu próximo como a ti mesmo. E meus queridos, por causa de uma menina, porque ela falou, esse camarada foi salvo. Quantas pessoas não podem ser salvas porque você anuncia, porque você fala aquilo que Jesus tem feito na sua vida?
Por final, um último texto, lá de Marcos 2, a gente vai ler do 3 ao 5 e depois o 10 e o 12, fala assim: 4 homens vieram carregando um paralítico numa maca. Por causa da multidão, não tinham como levá-lo até Jesus. Então abriram um buraco no teto, acima de onde Jesus estava, e em seguida abaixaram o homem na maca, bem na frente dele. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, seus pecados estão perdoados. Então disse ao paralítico: Levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. O homem se levantou de um salto, pegou a sua maca e saiu andando diante de todos. A multidão ficou admirada e louvava a Deus, exclamando: Nunca vimos nada igual. Eu sou fã desse texto porque tudo indica que a fé não era do paralítico. Você entende que em algum momento você vai conversar com pessoas que não têm fé nenhuma. Talvez você se encontre aqui nesse exato momento sem fé nenhuma. Talvez você disse assim: eu vou tentar a última vez. Talvez você veio para cá sem com a intenção de não voltar. Afinal de contas, a situação está ruim e você não vê solução. Só que Jesus dentro de uma casa abarrotada de pessoas, lotado, não tinha como entrar pelas portas nem pelas janelas. 4 cidadãos pegam um paralítico amarrado numa cama e desce pelo teto. Você consegue imaginar isso? Você tem essa criatividade de você imaginar alguém sendo descido aqui assim, nesse exato momento? E a Bíblia nos fala que Jesus não olhou para a fé daquele paralítico, Jesus olhou para a fé daqueles 4 homens que carregaram aquele paralítico. Você entende que você é um desses 4? Você entende que talvez você vai carregar alguém que não tem mais fé? Será que esses homens não precisavam de nada de Jesus? Será que eles não precisavam de uma porta de emprego? Será que eles não precisavam de uma cura? Será que eles não precisavam resolver um problema familiar? Mas a intenção deles foi o quê? Levar aquele paralítico. Jesus quer te usar para que outras pessoas sejam curadas, independente se as pessoas têm fé ou não. Daqui a pouco estaremos todos os pastores aqui na frente, orando primeiramente por esses objetos que estão aqui nesse altar, e em seguida estaremos orando por vocês. Mesmo que você não tenha fé para que algo aconteça na sua vida, venha, porque os pastores que estão aqui têm fé para que você seja curado. A Bíblia fala que onde 2 ou 3 concordar na terra, no céu seria ligado. Venha concordar com o pastor que vai orar por você. A Bíblia fala que Jesus morreu na cruz e levou sobre si todas as nossas enfermidades. Venha receber essa cura que você precisa. Não saia daqui da mesma maneira que você entrou, mas saia daqui curado, liberto, transformado. Eu gostaria que você se colocasse de pé nesse momento.